Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, faremos uma correção sobre os três polígonos que nós estudamos, polígonos regulares, inscritos na circunferência. Eu estou falando do quadrado, do triângulo e do hexágono regular, tá ok? Então, o livro na mão e vamos iniciar a nossa correção. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte. Em uma circunferência de 80 centímetros de diâmetro, calcule a medida do lado de... Eu tenho nessa circunferência de 80 centímetros de diâmetro um quadrado inscrito nessa circunferência, que era o valor do lado desse quadrado. Tá? Para calcular o lado de um quadrado inscrito na circunferência, basta pegar o raio da circunferência e multiplicar pela raiz quadrada de 2. Só lembrando que se o diâmetro é 80, o raio vale 40, que multiplica a raiz de 2 centímetros. Então, o lado desse quadrado é 40 raiz de 2 centímetros. No item B, o lado de um hexágono regular inscrito nessa circunferência. Para se determinar o lado de um hexágono regular inscrito na circunferência, já deixei aí as equações para vocês, o lado é exatamente igual ao raio. Se o diâmetro é 80, é porque o raio vale 40 centímetros. Então, o lado do hexágono também mede 40 centímetros. No item C, um triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Quero saber o valor do lado dele. Para calcular o lado de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, nós vamos pegar o raio e multiplicar pela raiz de 3. O raio vale 40, né? Então, o lado do triângulo equilátero, 40 raiz de 3 centímetros. Como a questão não deu o valor dessas raízes, então nós não vamos substituí-los. Tá? Segunda questão. Fazendo raiz de 2 igual a 1,4 aproximadamente e raiz de 3 1,7 aproximadamente, determine a medida do lado de um quadrado e de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência de raio 50 centímetros. Beleza. Primeiro vamos calcular o lado do quadrado inscrito nessa circunferência de raio 50 centímetros. O lado de um quadrado é dado pelo raio que multiplica a raiz de 2. O raio vale 50 e a raiz quadrada de 2 vale aproximadamente 1,4, segundo a questão. Então, o lado do quadrado é igual a 50 vezes 1,4. E 50 vezes 1,4, 70 centímetros. Já o lado de um triângulo equilátero, inscrito em uma circunferência, é calculado pela expressão r raiz de 3, onde r é o raio da circunferência. O raio mede 50 e a raiz de 3 aproximadamente 1,7. 50 vezes 1,7, 85 centímetros. Tá ok, pessoal? Terceira questão. Um quadrado está inscrito em uma circunferência que tem 44 centímetros de raio. Qual é a área desse quadrado? Pessoal, para calcular a área de um quadrado, basta pegar a medida do lado e multiplicar por ele mesmo, o que resulta em lado elevado ao quadrado. Isso quer dizer que para calcular a área eu preciso saber do lado. Para se calcular o lado de um quadrado inscrito em uma circunferência, basta pegar o raio da circunferência e multiplicar pela raiz de 2. Como o raio vale 44, então o lado do quadrado é 44 raiz de 2 centímetros. Muito bem, mas nós não queremos o lado, queremos a área. Mas para calcular a área eu preciso do lado, então agora é só substituir. A área é igual a 44 que multiplica a raiz de 2 elevado ao quadrado. Tanto o 44 como a raiz de 2 vão ficar elevados ao quadrado. 44 ao quadrado dá 1936. E raiz de 2 ao quadrado, cancela a raiz com o quadrado, sobra 2. Ou então raiz quadrada de 4, que continua sendo 2. 1936 vezes 2 dá 3.800.
872 centímetros quadrados. Essa é a área do quadrado inscrito numa circunferência de 44 centímetros de raio. Na quarta questão, um triângulo equilátero está inscrito em um vitral circular na parede de um teatro. Se o raio da circunferência tem 25 centímetros, qual é a medida do lado do triângulo equilátero? Então, nós temos um triângulo equilátero inscrito numa circunferência de raio 25 centímetros. Queremos saber qual é a medida do lado desse triângulo. Para se calcular o lado de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, basta pegar o raio da circunferência e multiplicar pela raiz quadrada de 3, que, segundo a questão, vale aproximadamente 1,73. Então, vamos substituir o raio por 25 e a raiz de 3 por 1,73. Multiplicando os dois, nós teremos que o lado do triângulo vale aproximadamente 43,25 centímetros. Quinta questão. Considerando que a figura abaixo representa um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, que nem o exemplo anterior, né? Calcule. Item A medida do ângulo ROS. Pessoal, o ângulo ROS, que é esse aqui destacado em verde, também é chamado de ângulo central do triângulo equilátero inscrito na circunferência, tá? Observe que os lados desse triângulo são exatamente os raios da circunferência. Para se determinar o ângulo central, basta dividir 360 pelo número de lados da figura, que nesse caso são 3. 360 por 3 dá 120 graus. Então, o ângulo central vale 120 graus. No item B, a medida do segmento RS. O segmento RS é o lado do triângulo inscrito na circunferência. E o lado do triângulo pode ser calculado pela equação raio que multiplica a raiz de 3. O raio está aqui, ó. OS é exatamente a medida do raio. Então, nós temos 9 raiz de 3 centímetros. É o lado desse triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. No item C, a medida do segmento OM. O segmento OM é exatamente o apótema do triângulo equilátero inscrito na circunferência, tá? Ele divide o lado do triângulo pela metade e é perpendicular a ele, forma ângulos de 90 graus. O apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência é a metade do raio, é o raio dividido por 2, né? Nesse caso, o raio é o segmento OS, que mede 9 dividido por 2, que dá 4,5 centímetros. No item D, a medida do segmento SM. SM é a altura do triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, tá? Nesse caso, a gente não vai precisar nem de fórmula, porque nós já temos a medida do segmento OS, que vale 9, e a medida do segmento OM, que vale 4,5. Então, basta somar os dois para obter a medida do segmento SM, tá? Então, 9 mais 4,5 dá 13,5 centímetros. Na sexta questão, o comprimento de uma circunferência é 157 centímetros. Um hexágono regular de lado x centímetros e apótema y centímetros está inscrito nessa circunferência. Considerando a raiz de 3 aproximadamente 1,73, determine o valor de x, que é o lado, mais y, que é o apótema do hexágono regular inscrito na circunferência, tá? Primeiro vamos aproveitar essa informação. O comprimento da circunferência é de 157 centímetros. Se vocês não lembram, mas o comprimento de uma circunferência é calculado por essa equaçãozinha aqui.
2πr. O comprimento vale 157, o valor de π é aproximadamente 3,14, e nós estamos querendo determinar o raio dessa circunferência, porque afinal de contas o lado e o apótema do hexágono estão em função do raio, tá? Então 157 é igual a 6,28, que é essa multiplicação vezes o raio. Esse 6,8 que está multiplicando vai passar dividindo o 157. E 157 dividido por 6,28 dá exatamente 25. Isso quer dizer que o raio dessa circunferência mede 25 centímetros. Em posse do valor do raio, eu posso calcular o lado do hexágono regular e posso calcular o apótema. Para isso, basta eu saber as equações que já foram repassadas aí para vocês. Como x é o lado do hexágono regular, né? O lado é igual ao raio. Essa é a equação que nós temos aí. Então, substituindo o raio por 25, nós temos que o valor de x é 25 centímetros. Já o apótema do hexágono regular é calculada por essa expressão aqui. Raio que multiplica a raiz de 3 dividido por 2. O apótema nós estamos chamando aqui de y. Então, y é igual ao raio, que é 25, vezes a raiz quadrada de 3, 1,73, dividido por 2. 25 vezes 1,73 dividido por 2 dá 21,625. Tá? Para determinar o valor da soma do lado com o apótema, ou seja, x mais y, é só somar 25 mais 21,625. Isso vai dar um total de 46,625 centímetros. Esse é o valor da soma x mais y. Tá? Então, essa foi a nossa correção, pessoal. Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.